Olá, boa noite. Vamos para a nossa live da terça-feira. A importância do comportamento empreendedor cristão. Acho que esse tema, acho que nem eu imaginei que ia dar tanta repercussão quando eu defini esse tema, né? Para essa live de hoje. A importância do comportamento empreendedor cristão. Mas recebi algumas mensagens, recebi alguns comentários sobre isso, algumas pessoas animadas, né? Com toda essa live de hoje. Gostaram do tema, né? A importância do comportamento empreendedor cristão. Então, eu acho que às vezes a gente acerta e as pessoas gostam exatamente por conta disso, né? Então, é um tema muito bom da gente conversar, é um tema bom para a gente poder falar de empreender e falar sobre cristão, né? Então, acho que a gente pode tirar muito proveito dessa nossa live de hoje. Preparei algumas discussões aqui, alguns temas, e já te convido, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou quiser reforçar alguma coisa, algum comentário, esteja à vontade. Boa noite a todos que estão chegando aí. Muito bom estar com vocês aqui. A importância do comportamento empreendedor cristão. E aqui, quando eu pensei nesse tema, pensei nessa discussão, né, de falar com vocês aqui, porque o empreendedor, né, comportamento empreendedor, empreendedorismo, a gente vê muito falar sobre isso, né? A gente acho que tem muito conteúdo, mas eu acho que aí está o grande diferencial exatamente em fazer essa relação, né, essa relação do empreender, né, do empreendedor com os nossos princípios, né, do cristão. Eu acho que essa é a grande diferença. Porque você ser empreendedor é mais um empreendedor, né? Agora, quando você faz isso, né, reunindo os princípios, né, cristãos, eu acho que aí você começa a pensar diferente, começa a ter uma outra visão, né, para que você possa trabalhar o seu empreender, né? Então, a discussão hoje é essa, né? Esse novo olhar, é dar um novo olhar para o empreendedor, é mostrar que hoje, né, o empreendedor é aquele profissional, aquela pessoa que tem algumas características muito marcantes, muito fortes, né, de buscar soluções e de construir, mas nada mais justo, né, que construir isso com a base sólida da palavra de Deus, né, com a base, né, utilizando a palavra de Deus como referência para as suas ações, para o seu falar, para o seu caminhar, para a sua condução do seu negócio e da sua empresa. Então, acho que essa é a grande relação. Então, para a gente poder começar a discutir e falar sobre isso, acho que o primeiro ponto é entender que empreender, né, ou seja, esse empreender que nós estamos falando aqui, vamos começar a falar primeiro dessa palavra. O empreender não é a relação direta de quem tem empresa, de quem tem negócio, né? O empreender tem uma diferença um pouquinho em relação a isso. Não é só isso. Não é só a pessoa que tem uma empresa, que tem um negócio. Na realidade, até peguei aqui, achei bem legal essa definição. Tem um pesquisador, né, canadense, que o nome dele é Louis Jacques Fillion. Né? Ele fala que empreender, na realidade, é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Na realidade, é aquele que pensa, tá certo? Planeja e age. Então, vamos pensar sobre isso. Na realidade, todos nós somos assim, né? Devemos ser assim, devemos ter esse comportamento empreendedor, né? De pensar, de planejar e de agir. Todos nós precisamos realizar nossas visões, né? Alcançar os nossos objetivos, fazer isso de forma estruturada. Tá? Então, quando fala de empreender, estamos falando exatamente disso, né? Falando dessa construção, né? do empreender. O empreender é isso, é o pensar, é o agir, né? É realmente o planejar. Então, o empreender passa por isso. Vamos entender primeiro essa palavra, para a gente poder falar dessa importância do comportamento empreendedor. E que ele não é só para o empresário, ele não é só para aquela pessoa que tem um pequeno negócio, tem uma empresa. Todos nós, né, precisamos trabalhar esse comportamento empreendedor. Todos nós precisamos trabalhar, né, esse jeito, né, de olhar para as situações, para aquelas situações adversas que nós estamos passando no nosso dia a dia, mas olhar isso com um olhar de buscar soluções, um olhar de agir, né? A Rosana acabou de colocar aí a definição, ó.
Empreender é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões, ou seja, aquele que pensa, planeja e age. Isso é empreender, né? Isso é o empreendedor. Tá? Então, quando a gente fala de empreendedor, nós estamos falando exatamente disso. Então, todos nós precisamos, não preciso ter uma empresa, eu posso ser um profissional, eu posso ser um colaborador dentro de uma empresa, eu posso ser um funcionário, né, público, eu posso ser todos esses personagens, né, ou exercer essas atividades, mas eu preciso ter esse olhar empreendedor, né, esse olhar de quem realmente está buscando isso, né, de estar buscando a todo momento, né, se pensar, planejar e agir, pensar, planejar e agir, ou seja, construir, pensar em soluções. Então, acho que quando a gente trouxe essa definição, achei bem legal isso, porque quando ele colocou dessa forma, muito simples, muito direta, né, quando a gente fala sobre isso. E lógico, tudo isso, né, quando a gente fala de pensar, planejar e agir, tudo isso de maneira o quê? De maneira estratégica, né, de maneira organizada, para que você possa conquistar seus objetivos e suas metas. Então, só o empreender, nós estamos falando aqui por enquanto só do empreender, nós estamos no início, né, do tema dessa nossa live de hoje, né, a importância do comportamento empreendedor cristão. Nós estamos falando só desse empreender, tá? O empreender é isso. Então a gente precisa estar atento a isso, né? Essa busca pela solução. O empreendedor é aquele cara que busca a solução. Fala, Paulinho, boa noite. Seja bem-vindo aí, tá? E todos que estão aqui, né, com a gente nessa live, mais uma vez, boa noite, obrigado por todos estarem aqui, né? Gratidão, é uma honra estar com vocês aqui. Como eu sempre falo, todas as terças a gente tem esse nosso bate-papo, né? A importância do comportamento empreendedor cristão. E vamos começar a entender esse empreender. Então, nós falamos sobre isso, é a pessoa focada na solução, é a pessoa focada, né, em se desafiar a enfrentar as adversidades do dia a dia, né? Olhando sempre o copo, né? Não o copo meio vazio, mas o copo sempre meio cheio. Ou seja, buscando exatamente esse lado positivo, essa visão positiva das coisas quando você encontra as suas adversidades. Eu acho que esse é o grande diferencial. Então, isso é o empreender. Agora vamos falar da questão, né, quando juntar tudo isso como cristão. Né? Eu sou um cristão, sou um católico praticante, né, atuante. E aí, talvez exatamente sobre isso, falar da Bíblia, né, da palavra de Deus, ou seja, ela hoje, a gente pode diretamente associar isso. Eu trouxe alguns exemplos, algumas passagens, né, que falam um pouco sobre isso, a gente poder entender exatamente essa relação desse comportamento empreendedor cristão, né, quando a gente está exatamente imbuído, né, desse propósito maior, né, de empreender, mas empreender com os princípios cristãos, né, utilizar disso, utilizar da palavra de Deus, utilizar desses ensinamentos, que já tem mais de 2000 anos, né, é o livro mais lido no mundo e mais vendido também. Então, assim, nada supera isso, né? E quando a gente vê a gente atuando, né, perante a empresa, perante os nossos negócios, perante a tudo que a gente está fazendo dentro, até como colaborador, como funcionário, né, quando você coloca esse olhar, esse comportamento diferenciado, porque isso aqui tem a ver com atitude, tem a ver com essa questão desse olhar diferente, né? Então, só que aqui, sem esquecer da palavra de Deus, né, sem esquecer dessa visão maior que a gente tem que ter, né? Então esse é o convite, né? Trabalhe desta forma, coloque, né, essa visão, né, esse comportamento cristão dentro do seu negócio. Coloque esse comportamento, né, empreendedor cristão dentro do seu empreendimento, dentro da sua vida. Esse é o maior diferencial. É exatamente isso que vai fazer a diferença. Então, e às vezes a gente até se assusta, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu posso conciliar a palavra de Deus com negócios, com empreender, né? Eu faço até essas perguntas para vocês. O que vocês acham que estão aqui comigo? Vocês acham que a gente pode fazer essa conciliação? A gente pode associar o empreender, né, à palavra de Deus? A gente pode fazer essa associação? E eu já adianto, né, que sim. Já adianto que sim. Por quê? Porque dentro da Bíblia hoje nós temos várias, né, passagens, leituras que nos mostram isso, né? Às vezes até esclarecendo algumas dúvidas, orientando algum desenvolvimento dos nossos negócios, né? Então a gente precisa estar
aberto para isso, né? A gente precisa estar aberto, a gente precisa estar disponível para poder se utilizar disso, se beneficiar de tudo isso que está pronto, né? Uma coisa é certa, gente, nós nascemos nesse mundo para dar certo, nós nascemos nesse mundo para poder prosperar, né? O que a gente precisa fazer é a forma correta, a gente precisa fazer isso com os princípios, né, que foram repassados para a gente. Então é isso que importa, é isso que a gente precisa. Então, quando a gente fala, né, eu falei na semana passada sobre fé, né? Então o primeiro ponto para a gente começar a discutir é exatamente isso, é fé, fé em si mesmo. Você precisa confiar, você precisa acreditar nessa sua capacidade que já foi te dada, seus talentos que estão disponíveis hoje. Às vezes a gente se questiona, né, a gente enfrenta algumas situações no dia a dia nosso, dentro das empresas, dentro do seu trabalho, na atividade que você está exercendo, né? E às vezes você não entende. E muitas vezes falta exatamente isso, essa fé, essa confiança, esse acreditar na sua capacidade, que ela é infinita. Tá? Quando você coloca, né, e você junta tudo isso, né, quando você consegue realmente, né, esse comportamento empreendedor, né, cristão, introduzir isso dentro das suas empresas, dentro da sua vida, dentro da sua atividade, da sua carreira, isso deslancha de um jeito totalmente diferente. Tarcísio, mas quer dizer que é tão simples assim, é tão fácil isso acontecer, né? E eu falo para você, não é fácil, né? Na vida, na realidade, as coisas não vêm fácil, as coisas vêm exatamente com dedicação, com trabalho, com esforço, né? E essa conquista traz para a gente exatamente isso, esse prazer da conquista, né? Esse prazer de valer a pena o que está sendo feito, né? Então, muitas vezes a gente esquece, né, que para tudo isso acontecer, a gente precisa estar preparado para isso. E então você precisa abrir seu coração, você precisa estar disponível, né, para que essa palavra possa, né, te tocar, para que essa palavra possa te conduzir dentro da sua empresa, dentro da sua carreira, dentro das suas atividades profissionais e dentro da sua vida. Então, quando a gente fala dessa importância do comportamento empreendedor cristão, é exatamente isso. Não é ser mais um empreendedor, mas ser um empreendedor cristão, onde tudo traz significado, tudo tem propósito, né? Tudo isso faz, né, com que as pequenas conquistas, às vezes aquelas mais simples, vale a pena, né? Vale a pena. E você sempre, né, pensando nas pessoas que estão com você, nas pessoas que estão em volta de você, né? Então, e isso muitas vezes, né, vale muito mais a pena, porque às vezes a gente pensa tanto no ter, vou sempre falar dessa realidade, né? A gente fica desse ciclo de realidade, que a gente fica toda hora, né, buscando, e na realidade a resposta está dentro de você. A resposta está exatamente em você se conhecer cada dia mais, né, em você ter esse espírito, né, que te faz progredir, que te faz crescer, que te faz evoluir, né? Então a gente precisa estar atento a isso, né? Então, quando a gente fala dessa união, né, dessa junção perfeita, que é esse comportamento empreendedor cristão, é exatamente isso. É você pensar, como eu já falei, então vamos lá, vamos pensar, planejar e agir, né? Focar na solução, construir, né, de forma positiva. Só que tudo isso, né, com o comportamento cristão. Tudo isso, né, com os princípios cristãos, com a palavra de Deus como fonte, tá certo? Dessas decisões, como fonte desse pensamento e dessa construção. Isso é o maior legado que você vai ter. E eu tenho certeza que isso transborda para tudo, transborda para você, para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida dos seus negócios, né? E eu vou até já, para começar, vou até ler uma passagem que fala sobre isso, né? Eu até separei essa passagem aqui para ler para vocês, tá? Essa passagem, essa aqui, ó, que é Provérbios 21:5, tá? Provérbios 21:5. Os projetos do homem diligente são apenas lucros. Para quem se apressa, somente pobreza, né? Então, os projetos do homem diligente são apenas lucro. Para aquele que se apressa, somente pobreza, né? Provérbios 21:5. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, né? O sucesso na conquista, essa conquista, né, que você vai buscar, e ela não vai ser fácil, né? Ela não vai ser fácil, mas ela precisa o quê? Você precisa
buscar com dignidade o seu caminho, né? Você precisa seguir esse caminho, tá certo? Para que você possa fazer isso de forma organizada, planejada. Vou voltar lá. Pensar, planejar e agir. Fixa isso. Pensar, planejar e agir. Né? Então, essa passagem mostra isso. Né? Os projetos do homem diligente são apenas lucro. Para quem se apressa, somente pobreza. Né? Então, isso, né, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Né? Então, esse é o espírito do comportamento empreendedor cristão. Né? Ele tem, né, a palavra como guia. Né? Então, os projetos, né, os projetos do homem diligente são apenas lucro. Ou seja, diligente é exatamente esse, é o cuidado, né, essa preparação na conquista, seu planejamento, o pensar e o agir, né, da forma correta, pensando no próximo, se colocando muitas vezes, né, nessa mesma situação, nesse mesmo olhar, o olhar do outro sobre você, a sua percepção em relação a isso. Né? Então, quando ele fala desse propósito, ele está exatamente pensando nisso. Né? Ele fala, né, pensando nisso. Então, isso aqui é um dos exemplos. Né? Eu separei mais alguns aqui, nós vamos falando durante a live sobre isso, né? Sobre algumas outras passagens que a gente pode utilizar exatamente para isso, para que a gente veja a importância do comportamento empreendedor cristão na nossa vida, na vida profissional, na sua vida empreendedora, na sua vida como empresário. Né? Isso está totalmente associado. E mais uma vez, você não precisa, né, ser, né, um dono de negócio para ser um empreendedor. Você pode muito bem, dentro da sua empresa, como um profissional, como um gestor, né, um líder, tá certo? Agir dessa forma. Né? Então não se prenda a isso. Não entenda, né, que empreender é muito mais do que isso. Esse comportamento tem muito a ver mais do que isso. Né? Então, fique atento, né? Não se deixe levar. Né? Às vezes a gente fica vendo alguns conceitos, algumas falas, a gente lê alguns textos, né? E às vezes a gente não se atenta a isso. Mas cuida, né? Cuida disso, olhe com outro olhar. Né? Então, isso vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Às vezes eu estou... E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu estou exatamente fazendo toda uma construção, né, de um trabalho para isso, né, de um trabalho direcionado para isso, para esses princípios, para esse empreendedor cristão. Né? Esse é o objetivo. Né? Nós estamos aí em toda a construção que nós estamos fazendo para poder lançar o nosso curso, né, em relação a isso, mas essa é a base. Né? Esse é o modelo, essa é a forma, né, que a gente quer realmente transbordar, que a gente quer comunicar, que a gente quer que as pessoas, né, utilizem no seu dia a dia, para que elas possam sentir literalmente esse poder, né, o poder que a palavra de Deus tem na nossa vida. Então, mais uma vez, a importância do comportamento empreendedor cristão. O comportamento empreendedor, né, ele tem diversas características e a gente pode, né, ver isso, né? Olha lá. O Rafael até colocou aí, ó, tudo que volta aos princípios de tudo. Deixa eu ver aqui que eu estou sem óculos, Rafael. Aí você fica fazendo desse jeitinho, essas letrinhas aí, né? Fica difícil até de eu estar lendo aqui, ó. Mas vamos lá. Tem que voltar aos princípios de tudo. O rosto do Cristo tem que ser imagem e semelhança aonde passar. Inclusive o cristão empreendedor. Perfeito. Imagem e semelhança de Deus. Perfeito, Rafael. Primeiro, obrigado por você estar com a gente aqui. É muito bom ter sua presença aqui. Né? Fico feliz com a sua participação aqui. Você está aqui comigo nessa terça-feira. Mas imagem e semelhança de Deus. Muito legal você tá contribuindo e com certeza eu acho que essa é a busca, né? E como a gente estava falando logo no início, às vezes é desafiador, né? Porque isso é diário, né? Isso é no dia a dia, são nas pequenas ações, são nas pequenas atividades que a gente faz, mas eu vivi uma experiência, né, muito boa com o Rafael durante um período. Vou até compartilhar aqui, não sei se ele vai querer que a gente fale isso, mas nós não combinamos antes, eu vou falar. Viu, Rafael?
Então aqui faz ao vivo, então se faz ao vivo, né? Mas o Rafael tem a empresa dele, né? E na empresa dele eles rezavam todo dia pela manhã. A primeira atividade da empresa dele era exatamente a leitura do Evangelho do dia, né? Então eles faziam a leitura do Evangelho, faziam uma oração, né? Faziam uma discussão, né, sobre o Evangelho do dia, para que depois a empresa seguisse, né, no dia a dia dele. Tá? Todos os dias. Eu tive a oportunidade de estar lá algumas vezes, fazer essa leitura, né? E ele mesmo, o pessoal pediu para que eu comentasse, né, sobre a leitura. Tive algumas oportunidades dessas de estar lá cedinho, né, às 8 horas da manhã. Então, eu acho que isso, né, ele falou da imagem e semelhança, né, de Deus. Eu acho que isso exatamente esse é o grande diferencial, né? Quando a gente começa a falar disso, quando a gente começa a colocar isso em prática, de realmente estar buscando a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, você está colocando a palavra de Deus dentro do seu negócio, dentro da sua atividade. Olha só que exemplo, né? Que diferencial que isso faz, né? Com certeza, Rafael, com certeza. Foi uma experiência que onde eu passo, eu conto essa experiência, viu? Realmente tem que compartilhar mesmo. O cristão precisa compartilhar a palavra por onde passa, né? Então eu fico vendo hoje, né, aqueles momentos lá e aquelas horas que a gente tinha para poder fazer isso, e realmente é um grande diferencial, né? Então, assim, um exemplo realmente que a gente precisa exatamente isso. Vamos lá, a importância do comportamento empreendedor cristão. É isso, são esses gestos, são essas atitudes, né? Da gente estar realmente, né, colocando a nossa empresa, né, a nossa atividade profissional nesse caminho, né, buscando exatamente isso. Então, isso faz a diferença, né? Quantas empresas, eu já trabalhei em algumas, já visitei outras, já fiz consultoria em outras, e eu confesso que eu nunca tinha tido essa experiência, né, como eu tive com a empresa lá no Rafael, né, na atividade da empresa dele. Então realmente foi uma experiência única, marcante, né, que fez muita diferença na minha vida quando nós estivemos lá naquela época, nos dias, né, durante os dias lá que a gente teve junto. Tá? Então eu acho que esse é o grande diferencial. Então, porque se a gente for falar só comportamento por comportamento, né, comportamento empreendedor, quais são as características desse comportamento empreendedor, né, de ter motivação, né, entusiasmo, ter criatividade, buscar estar atualizado, ter foco em resultado, ter habilidade de relacionamento, né, ter iniciativa e proatividade. Nós vamos falar do comportamento empreendedor pelo comportamento empreendedor, né? Não estou falando que isso não seja importante, gente. Não é que não é importante, que isso não faça diferença. Faz a diferença, né? Com certeza. Mas o que eu estou chamando aqui é você para ter esse comportamento empreendedor cristão, né? Quando você coloca realmente a palavra de Deus no centro dos seus negócios, da sua vida. Esse é o grande diferencial, né? Então, e às vezes a gente dedica... A minha mãe está falando que o Edgar está aqui com a gente, né? Seja bem-vindo, Edgar. Tá, boa noite. Prazer estar com você aqui também com a gente. Muito bom, obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Tá? A mãe acabou de falar aí que é um amigo dela aí, o Edgar, que está aí. Então seja bem-vindo. Tá, Edgar? E aqui é exatamente isso. Então quando a gente está falando sobre isso, né, dessa questão, né, do comportamento empreendedor, é o comportamento empreendedor pelo empreendedor. O que nós estamos buscando aqui é o comportamento empreendedor cristão. Quando você começa a colocar, né, a base do seu negócio, né, na palavra de Deus. Quando você começa a colocar as suas atividades, as suas ações, né, buscando, como o Rafael falou, imagem e semelhança de Deus. Em tudo que você faz, no seu comportamento, na sua conduta, na sua empresa, no relacionamento com seus profissionais, né, no relacionamento com as pessoas que estão próximas de você. Então, tudo isso vai fazer a diferença. Né? Esse é o maior diferencial. Né? A Jaqueline também entrou aí, o Joari, meu primo, seja bem-vindo também. Né? Então, tudo isso vai fazer a diferença. Né? Então, volto a falar, a importância do comportamento empreendedor. Só isso, né, já é um diferencial. Porque quando você fala, né, de você estar sempre, né, pensando, planejando e agindo,
né, você construindo esse comportamento, só que agora nós estamos incluindo, né, um pouquinho a mais, incluindo exatamente o cristão, ou seja, colocando realmente essa palavra no centro das suas atividades. Né? Então essa vai ser o grande diferencial. Eu separei um outro aqui, né, um outro versículo que a gente pode falar aqui, olha só, é Mateus 7,19, tá? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Né? Um outro exemplo, né? Eu volto a falar, nós estamos aqui buscando exatamente isso, essa conexão, né, para o empreender, tá certo? Esse empreender de forma que eu possa empreender cristão, ou seja, com comportamento empreendedor cristão. E aí quando a gente fala dessa passagem, né, estamos falando aqui da passagem, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu acho que aqui a gente já, assim, é muito óbvio, né, o que nós estamos colocando aqui, né, quando a gente fala desse comportamento empreendedor cristão, né, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus 7,19. Ou seja, toda árvore que não produz bom fruto. E aqui a gente já faz uma separação, né, porque a gente tem, né, algumas árvores que realmente não produzem, né, o fruto bom. Né? E o fruto bom, quando ele é produzido, na realidade, ele gera novas árvores. Né? Ou seja, nós vamos ter outras árvores boas, com frutos bons, que vão gerar outros frutos. Ou seja, ele vai reproduzir, ele vai, na realidade, né, aumentar, vai contaminar, né, todo esse nosso ambiente, tá certo? Com bons frutos. E aqui eu estou falando o seguinte, o que a gente precisa ser? A gente precisa ser produtivo, a gente precisa estar atento a esses resultados, a essas entregas. O Rosana acabou de colocar aí, ó, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Né? Então a gente precisa ser produtivo, a gente precisa estar atento, né, a isso. Será que nós estamos sendo produtivos? Como é que foi? Faz um exame de consciência todo dia. Né? Você pode no início do dia definir o que vai ser feito, da forma como vai ser feito. Faz um exame de consciência no final do dia. Será que foi bom mesmo o dia de hoje? Será que eu fui produtivo? Será que eu consegui contribuir, né, no bom fruto? Será que eu gerei um bom fruto hoje? Tá certo? Então, tudo isso é importante. Né? Então, as árvores, né, boas geram bons frutos. E é por isso que a gente está falando sobre isso, a questão desse comportamento cristão, né, desse comportamento empreendedor cristão. Porque você precisa ser uma árvore de bons frutos. Você precisa transbordar isso na vida das pessoas. Quando negócio, quando empresa, quando profissional, quando na sua carreira, tá certo? Então essa é uma associação direta, né? E lógico, se a gente está próximo, né, de árvores que não dão bons frutos, tá certo? Então o melhor é a gente estar mais distante dessas árvores, né? A gente tem que se aproximar das árvores que dão os bons frutos, porque lá terão mais, né? Lá terá prosperidade, lá terá exatamente a oportunidade de a gente estar compartilhando desse espírito, né? Desse espírito que traz o quê? Renovação, que traz coisas boas, que traz coisas positivas para a gente. Então, esse, né, é uma segunda passagem que revela muito isso. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Às vezes a gente se perde nas distrações do mundo de hoje. Né? O mundo traz muita distração. Se coloca, às vezes, muitas coisas fáceis para a gente. Tá? E às vezes a gente se perde, acaba se perdendo com isso, né? Se perdendo exatamente por conta disso, porque as coisas estão tão fáceis, né? Levam a gente a tantos caminhos que a gente se perde do caminho correto, né? Do caminho certo, do caminho onde, né, a palavra de Deus vai nos conduzir com segurança, com força, né? Para que a gente possa ter essa fé que vai nos dar a confiança de realizar aquilo que a gente quer. Então, pensa nisso, toda árvore, né, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, antes que isso aconteça, né, antes que os espaços, né, as oportunidades desapareçam, você precisa produzir bons frutos. E isso é ser produtivo, isso é você correr atrás, isso é você fazer a sua parte. Né? Infelizmente, as coisas não caem do céu, Você vai precisar de muita dedicação, de muito esforço, de muito trabalho para que isso aconteça. Né? Lógico,
de forma, né, quando eu falo muito, parece que você precisa trabalhar 12 horas por dia, 14, 15 horas por dia. Não, né, trabalhar de forma inteligente, trabalhar de forma que isso possa trazer para você os seus benefícios, mas não, né, nunca perdendo o equilíbrio, nunca perdendo o equilíbrio. Não esqueça, a gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa desenvolver em 4, né? Questão física, questão mental, espiritual, tá certo? Então a gente precisa estar equilibrado com isso. Eu preciso dedicar tempo à minha família, eu preciso dedicar tempo ao meu trabalho, eu preciso dedicar tempo ao meu corpo, né? A minha parte física, né? Da minha alimentação, de tudo isso. Então tudo isso é um equilíbrio, e lógico, né? Eu preciso ter o meu tempo também. Então, eu preciso do meu tempo de me aprimorar, de me buscar, de construir. Então, tudo isso faz parte, gente. É um processo equilibrado. Não adianta. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas, nossa, hoje eu trabalhei 15 horas por dia, 16 horas por dia. E eu até, às vezes, posso até assumir algumas culpas disso, né? Que antigamente eu já cansei de trabalhar algumas horas a mais, né? Larissa também entrou aí também, né, Larissa? Seja bem-vinda, tá? Tô vendo que vão entrando as pessoas aí, o Maurício. Gente, aqui tem muita gente chegando aí, sejam bem-vindos aí, tá? Muito bom. O Matheusinho também acabou de entrar aí também. Então, é essa relação que a gente precisa construir, né? Quando eu falo dessa importância do comportamento empreendedor cristão, é exatamente isso. Não é ser mais um empreendedor, não é ser o empreendedor, é ser um empreendedor cristão, onde você utiliza, né, dessa palavra para te servir como fonte, né, como guia, para que você possa, né, conduzir os seus pensamentos, a sua ação, né, o seu planejamento desta forma, pensando exatamente nas pessoas, no próximo, né? E aí a gente não precisa ir muito longe. Se a gente for buscar isso hoje, nós queremos ser tratados assim, né? Nós todos queremos ser tratados assim, tá? Nós buscamos isso. Todos nós buscamos esse mesmo tratamento, essa mesma condição. Então, vamos oferecer, né, essa arte de servir ao outro, né? A gente fala tanto sobre isso, de servir, de ser disponível. Às vezes a gente não tem a gente não valoriza isso, né? Não valoriza. Mas esse servir, ele faz a diferença, né? Então, eu já passei por algumas situações, às vezes dentro de empresa, dentro de casa, com as pessoas, né? Então a gente precisa, né? A minha tia também está aí, Ana Lúcia, seja bem-vindo, tia. Muito bom também estar aqui com a senhora, né? Porque também, isso aqui é outra coisa que às vezes eu fico vendo, né? A questão da família, né? Tá junto, tá participando, né? Nas minhas lives sempre tem muita gente da minha família também que participa também. Porque eu acho que é isso, é todo mundo junto e misturado, né? Não tem... Às vezes a gente fica, né, buscando, eu fico vendo, às vezes eu vejo alguns conteúdos, né, algum material, essa questão das pessoas, da importância. Acho que realmente hoje, nessa questão da família, de estar próximo da família, a gente que viveu momentos tão difíceis, né, nesse momento aqui, nessa pandemia toda que a gente está vivendo, e isso é tão bom, né? Estar com pessoas que a gente gosta, com pessoas queridas, né? Com pessoas próximas que nos conhecem muito bem, né? Que já conviveram com a gente. Então, acho que cada dia mais valorizar isso, né? Valorizar a família, valorizar os princípios, né, cristãos, a palavra de Deus. E, lógico, nunca desacreditar e deixar de buscar os seus sonhos, né? Os seus objetivos, suas metas, né? Fazer isso com confiança. Fazer isso acreditando que isso vai mudar, né? Então, volto a falar, quem já trabalhou comigo, quem já me conhece, sabe o meu jeito de lidar, de trabalhar, de servir as pessoas. E eu sou uma pessoa muito positiva, né? Assim, vejo sempre, né, esse lado e acredito nisso, né? Então, quem já teve a oportunidade de trabalhar comigo, tem algumas pessoas aqui que já trabalharam comigo, eu gosto disso, né? Eu gosto realmente de ser positivo, de pensar positivo, né? De encontrar soluções, de construir as soluções. Porque eu acho que quando a gente fica preso, né, aos problemas, preso à falta de solução, às dificuldades, né, tudo isso, né, isso traz uma carga de energia muito negativa. E às vezes a gente até tem a solução até é fácil, mas a gente está tão preso, né, a essas condições que a gente tem dificuldade de fazer, né, de achar, né, de encontrar e construir a solução.
Então eu acho que isso faz a diferença, né? E eu tenho tido assim bons resultados dessa forma, sabe? Às vezes a gente, né, se assusta, né, com alguns comportamentos, com algumas coisas, mas eu acho que no geral isso com certeza faz muita diferença, bastante diferença, tá? Então eu acho que é um pouco disso. Acho que a ideia de hoje era conversar com vocês um pouco sobre isso, né? Eu às vezes quando eu construo essas lives, né, quando eu faço conteúdo, separo alguns conteúdos para conversar com vocês aqui, o que eu vejo é o seguinte: eu separo um monte de coisa, né? Mas se a gente for ficar aqui, nós vamos ficar aqui 1 hora, 2 horas, né, falando. E eu acho que o objetivo não é esse. Eu acho que o mais importante, né, de todo esse nosso bate-papo, né, dessa nossa conversa aqui nas lives, às sextas-feiras, às 21 horas, é compartilhar um pouco, né? É exatamente isso, é contar um pouco, né, do que a gente pode aproveitar no nosso dia a dia, né? Quando eu falo desse comportamento empreendedor cristão, é isso, né? Você pode aplicar isso simples, de forma simples, né? De forma a usar isso para fazer a diferença na vida sua e das pessoas que estão junto com você, né? Então às vezes eu preparo muita coisa, mas eu acho que a gente não pode ser, eu particularmente acho que quanto a gente se estende muito, né? A gente fala muito, às vezes a gente acaba de alguma forma se perdendo nisso, né? Então acho que hoje o objetivo era esse, né? Eu separei uma frase aqui, a Rosana deve copiar aí para vocês, que é levar o testemunho cristão da excelência, da responsabilidade social, da transformação de vidas, assim é ter, né, um comportamento empreendedor cristão. Eu acredito nisso. E a gente até fala às vezes, né, que uma coisa é você falar, outra coisa é você viver, né? Hoje eu estou buscando, né, acompanhar pessoas que vivem o que falam, não que só falam, né, mas que vivem o que falam, né? Eu acho que isso é o maior diferencial das pessoas. Então é exatamente isso, é viver, né, e acompanhar aquelas pessoas que vivem o que falam, não que falam, tá certo? Mas que vivem o que falam. Né? Então acho que esse é o grande diferencial, esse é o grande legado, tá? Então eu acho que é nisso que a gente precisa buscar, é isso que a gente precisa colocar no nosso dia, né? À frente da gente, né? Que essa palavra de Deus vá à frente, né? Vá nos conduzindo, nos guiando, para que a gente possa construir. A Rosana acabou de copiar aí, ó, para vocês, né? Levar o testemunho cristão da excelência, da responsabilidade social, e da transformação de vidas. Assim é ter um comportamento empreendedor cristão. Eu acredito nisso, né? E eu vivo exatamente buscando desta forma, né? Realmente a ideia é essa, é transformar vidas, né? E lógico, nada mais digno do que transformar a vida com a palavra de Deus, né? Então eu acho que esse era o bate-papo de hoje, né? Essa era a ideia da gente conversar hoje. Às vezes eu fico vendo essas nossas lives, né? Espero que estejam realmente sendo produtivas, que vocês estejam gostando, aplicando no dia a dia de vocês, porque eu comecei isso em setembro de 2020, né? Fazendo essas lives nossas aqui às terças-feiras. Então, cada semana um tema diferente, mas um tema sempre associado a exatamente isso, a empreender, a cristão, né, a ajudar a transformar a vida das pessoas, a uma vida mais produtiva, uma vida de significado, de propósito, né, que a pessoa possa realmente ser tudo aquilo que ela pode ser, né? Nós nascemos para vencer, gente, nós nascemos para dar certo, nós nascemos para construir coisas positivas, né? Então eu acho que as adversidades vão vir, sempre acontecem, né? A todo dia a gente é colocado à prova. E eu acho que quanto mais a gente se prepara, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente ler, né, mais provas vão vir, né? Então acredite, né? Tudo que é feito para que você possa evoluir, né? Tudo que acontece para você crescer, para você produzir mais. Então não perca a esperança, né? Tenha fé em você e acredite que você pode, né, ser tudo aquilo que você pode ser. Tudo. Né? Volto a falar, Deus te deu os talentos para você fazer a diferença. Então é só você colocar em prática, é só você usar
tá certo? Para que você possa transformar a sua vida, a vida das pessoas que estão com você. Então, muito obrigado mais uma vez. Gratidão a todos que estiveram aqui comigo até agora, né, que passaram por essa live, tá certo? É sempre uma emoção muito grande, né? Tá aqui, tá fazendo isso, né? Não tem nada, não tem nenhum ganho, né, financeiro com isso. Na realidade, tem exatamente o ganho da evolução, o ganho do crescimento, o ganho de estar realmente compartilhando, né, experiências, vivências, histórias, para que a gente possa literalmente ter um mundo melhor, né, um mundo com pessoas mais conscientes, preparadas, para que a gente possa superar, né, tudo isso que a gente está vivendo de uma forma muito, muito, muito bem, tá certo? E sempre, lógico, usando dos benefícios que são dados para a gente, né, de tudo que é oferecido para a gente. Então, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus, né, um bom resto de semana. A semana está só começando, terça-feira, né, então aproveite bem a semana de vocês. Fiquem com Deus. Não esqueça a importância do comportamento empreendedor cristão. Coloque em prática. Comece a usar, né, os exemplos que a Bíblia lhe coloca no seu dia a dia. Comece a implementar isso, que eu tenho certeza que bons frutos vocês vão colher. Bons frutos vão ter na vida de vocês. Obrigado. Até a próxima terça-feira, hein? Como eu falei, sempre terças-feiras às 21 horas. Muito bom. Tchau para vocês. Até a próxima.